Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para mais um episódio do podcast Ela Mais Elas. E hoje eu tenho uma amiga que eu já estava esperando ela vir faz tempo, já estava querendo que a gente tivesse essa conversa, porque a gente conversa muito fora, né? Fora daqui do podcast, mas eu quero que as pessoas conheçam mais essa grande pessoa e persona e figuraça, minha amiga Renata Simões. E eu já estava mais que ansiosa por estar aqui. Na verdade, eu estava com inveja das pessoas, né? Porque todo mundo estava vindo e eu não. Meu Deus, e eu? Serei quando? Quando será a minha vez? Então, sempre um prazer, a gente que conversa tanto fora, né? Fora das câmeras, fora dos holofotes. Hoje estamos com muitos holofotes aqui para a gente conversar. E eu quero 2 episódios, Ela tá? já Eu não quero chegou só um, não. Eu quero reivindicando. 2 episódios, porque eu tenho muita história para Ela é contar. dessas, gente, Eu ela sou é dessas. Ela já Já chega assustei todo reivindicando. mundo aqui quando eu cheguei. Você sabe que esse podcast, ele surgiu com uma ideia da gente conhecer a mulher por trás da dentista, né? Porque eu acho que Renata Simões, se não é todo mundo, mas muita gente conhece, né? Eu acho que desde a pandemia você vem num crescente, assim, né? Com a sua personalidade, com a sua competência, óbvio, em primeiro lugar, mas com a sua personalidade, com as suas tiradas. Você tem um humor, assim, que é bem fora da caixinha. Então, eu acho que cada vez você vem conquistando mais pessoas. Mas eu acho que muitas pessoas não conhecem a mulher Renata, assim, né? A mãe Renata. Você fala dos seus filhos também, Sim. né? Nas redes sociais. Eu acho que esse é o meu melhor papel. Eu digo que eles são as minhas melhores publicações, né? Eu digo que eles são tão maravilhosos que nem a CAPES consegue avaliá-los, né? Porque a CAPES nos avalia de tantas formas, mas eu acho que o papel de mãe é uma parte bem importante da minha vida, sem dúvida alguma. E tudo que você faz, provavelmente, deve ser pensando neles o tempo todo. Do jeito que eu sei, a mãezona que você é, eu não duvido nada. E como é que foi a sua jornada? Eu quero, apesar de eu querer saber e querer falar para as pessoas, querer que você conte como que você é fora das redes sociais, eu queria que você contasse para quem não te conhece, como foi essa sua trajetória na odonto, assim, né? Como é que, por onde você começou? Por que você quis fazer odontologia? Por que você fez odontologia em um estado e hoje mora em outro? Eu acho que muita gente não conhece essa Não história, sabe, embora eu já conheça. Sim. Eu acho que muita gente não conhece, acho que vale super a pena contar. Vamos passar algumas horas, né? Mas eu vou tentar ser sucinta, Você tá? precisa reduzir, Vou sim. reduzir. Tá. Primeiro, eu acho que o ponto mais importante de tudo é entender como a educação ela é capaz de mudar a história de uma pessoa. Eu sempre me coloco como exemplo disso porque eu sou de uma família muito, muito, muito humilde, onde ninguém na minha família tinha curso superior e eu fui a primeira da geração a ter curso superior. A partir do meu exemplo, que você me conhece, sabe que eu não sou nada modesta, né? Não sou, não tenho modéstia. Não tem por que ser também, Não tem né? porquê. A gente às vezes fica se podando para não, eu não sou, não, eu estou aqui porque foi muito Que eu conquistei, né? um caminho difícil, mas que eu faria tudo de novo. Então, eu sempre digo, uma menina nordestina de uma cidade do interior de Alagoas, que eu não sei lhe dizer quando eu tive o sonho de ser dentista, mas Eu eu ia sei perguntar isso agora. Se desde quando você queria ser desde dentista? muito pequena, muito pequena. Eu acho que coisa de 5, 6 anos já me vinha à mente essa ideia de ser dentista. E você sempre acreditou que você poderia. Sempre Mesmo não acreditei tendo que ninguém na sua família com curso superior, se você já se via lá. eu acho que eu sempre fui muito doida, eu nunca vi as barreiras que eu teria. E até porque eu não era uma criança fácil, né? Eu era a criança que a professora tinha que colocar a carteira junto ao birô dela, porque quando ela falava eu já entendia, pronto, eu já queria passar para outra coisa. Ali já tá tudo dominado, vamos para outra coisa. E ficava muitas vezes atrapalhando as aulas mesmo, né? Porque você pegava e os outros ainda E os não. outros não, tanto que desde muito jovem, 9, 10 anos, eu dava aula particular para os meus colegas de turma,
porque eu passava na minha época, né, alguns milhões de anos atrás, era bimestre. No terceiro bimestre eu estava aprovada em todas as disciplinas e ficava dando aula particular para os meus colegas. E eu ganhava o dinheiro do lanche deles porque eu estava trabalhando, então eu já era uma trabalhadora. Então, desde muito cedo, sempre quis ser dentista. As pessoas às vezes são muito cruéis, né? Tem umas falas de algumas pessoas, já que eu era de uma família humilde, de pessoas trabalhadoras, mas que não tinham muitas perspectivas, porque é uma cidade do interior, basicamente agrícola. E aí tem algumas falas que são muito marcantes e que de vez em quando eu gosto de lembrar, né? Um dia uma pessoa chegou e disse assim: Você vai fazer o quê quando crescer? Porque eu não gosto de perguntar isso para as crianças, porque parece que a criança não é nada. Não, eu quero ser dentista. E a pessoa prontamente disse assim para uma criança: Olha, eu tenho um apartamento em Maceió e eu não sei se os meus filhos vão fazer faculdade. Para você, eu acho que é impossível. Na minha inocência, eu meio que ignorei aquilo, né? E através do estudo, eu consegui tudo que eu tenho hoje. Realmente, a educação fez toda a diferença na minha vida. Eu, quando estava no segundo, eu consegui uma bolsa numa escola particular na cidade. Eu, Renata, 14 anos, fui atrás do diretor para pedir uma bolsa de estudos porque as escolas, eu estudava em escola pública e a escola começou a ter greve. Uhum. E eu entendi que aquilo ia me prejudicar. Então, fui até a escola levando o meu boletim e eu consegui uma bolsa de Para uma estudos escola para a particular. escola particular da Você foi cidade. Fui sozinha. sozinha. 14 anos. Muito doida, né? Não é doida, não, Renata. Sabe o que que eu acho que eu fico impressionada com você? Porque você é assim, para quem não conhece, né? A Renata, ela faz, né? Você não é de esperar ninguém fazer para você. O quanto você se dedica, assim, o quanto você corre atrás. Eu acho que a educação é fundamental, óbvio, mas também a sua vontade de querer fazer, a sua vontade de querer correr atrás, eu acho que faz muita diferença. E eu acho que eu entendi, Ale, desde muito jovem, que a educação era o caminho, o Sim, estudo era o sim, caminho. sim. Então, fui até essa escola, né, particular, com o meu boletim e consegui a bolsa de estudos. Então, na época, oitava série, primeiro, segundo, terceiro ano, eu estudei numa escola boa da cidade, particular. Meus pais não teriam condição de pagar aquela escola, eu estudei com bolsa, por conta das minhas notas. E aí, quando eu estava no segundo ano na época era colegial, né? É, o O científico, algumas. científico, eu fiz o vestibular por experiência, aqueles vestibulares que hoje as pessoas fazem o Enem por experiência, para ver como é. E eu fui aprovada. Então, eu fui aprovada no segundo ano e aquelas coisas de cidade do interior. Eu fui notícia, eu apareci no jornal. No primeiro dia de aula, o diretor foi lá me parabenizar. Nós temos uma menina que passou no segundo ano. E aquilo, para mim, talvez foi Você passou para demais. Odon. Eu passei para odonto. E aquilo para mim talvez foi uma carga muito pesada, que quando eu fiz no terceiro ano eu não passei. Olha que coisa. Você fez relaxada o primeiro, a segunda você já O estava se segundo já cobrando. estava me cobrando, sem dúvida alguma, porque eu não estudei menos. Eu estudei como eu sempre estudei. E aí não passei. Eu não sou uma pessoa que tem as substâncias no cérebro desorganizadas. Então eu não sei como é, não sei o que é depressão, eu nunca tive. Ai, graças a Deus. Nunca tive. Motivos eu até teria, mas eu nunca tive, porque eu acho que as minhas substâncias elas são bem Seu equilíbrio organizadas. químico É muito é legal. maravilhoso. Talvez o Entendi. emocional muito não, mas o químico tá tudo em ordem. E aí eu continuei estudando e aí me transferi para Maceió já com assim com uma dificuldade imensa. E as pessoas às vezes não entendem como eu, que sou essa pessoa super agitada, como eu faço crochê. E aí é desde quando eu era muito Ah, foi criança que eu nessa faço época? crochê. Ah, Eu comecei a fazer crochê mais e durante o cursinho, durante a faculdade, para me ajudar financeiramente para pagar as minhas coisas. Então eu comprava o material, muito material da faculdade, que quem faz odonto, né, sabe, sabe que a lista é aquelas cara. listas imensas, caríssimas. Então, para ajudar, eu fazia o crochê porque eu tinha aquele dinheiro para comprar livro, para Instrumento, instrumento, material. material. Eu na época só tinha universidade pública, né? Eu fiz o FAO, então eu fazia o crochê. Muita gente até hoje me chama Renata do crochê,
porque eu fazia muito crochê e tinha uma clientela bem cativa, toda bem boa e que me ajudou bastante. Então, o crochê é uma parte muito boa de mim. Hoje, todas as vezes que você me vê fazendo crochê, ou é para doar o dinheiro que eu arrecadar com aquela peça para alguma instituição, ou é para presentear alguém, né? Que eu acho que é uma parte tão boa de mim, já me ajudou tanto. E hoje, como eu não preciso do dinheiro do crochê, o crochê vai estar sempre ajudando alguém. Na faculdade, assim, era o sonho se tornando realidade, né? E aí você se mudou sozinha Eu me mudei para sozinha, Maceió. desde os 17 anos que eu morava sozinha. E eu era responsável por mim mesma, né? Então, acho que a gente amadurece muito quando a gente mora só. É diferente. Porque você adoece, não tem quem tome conta de você. Não, não tem. É Se diferente. você fizer algo muito fora dos padrões, você que vai arcar com todas as consequências. Eu entendi que aquilo era a chance da minha vida, né? Então, corri atrás. No primeiro ano da faculdade, eu decidi que eu ia ser periodontista. Eu tinha uma disciplina que chamava Introdução à Odontologia, e a gente tinha os professores que falavam de cada especialidade, o que era. Quando eu tive a aula da periodontia, eu acho que, na verdade, eu me encantei pela forma que a periodontia foi apresentada a mim. A periodontia me foi apresentada por uma pessoa que amava a periodontia. O professor faz O diferença, professor né? fez muita diferença. Hoje, o professor Amaro Carlos Júnior é um amigo da vida toda, né? Nos conhecemos há mais de 30 anos já. E ele fez muita E diferença na ele minha sabe vida. disso, Ele você já sabe falou? porque Isso é importante todas falar. as vezes que eu encontro com ele, eu faço questão de enfatizar a importância dele na minha vida. Ele foi e ele ainda é muito importante, porque ele é minha referência. Um professor ético, um professor dedicado, um professor que pegava na nossa mão, um professor que fez muita diferença na minha vida. E eu comecei, lógico, a perseguir esse professor, né, na faculdade. E É isso aí, mesmo, o perseguir. professor, A gente persegue. eu perseguia o professor, Imagina, gente, a Renata perseguindo o professor. perseguindo o professor. E ele é o oposto de mim. Ele é calmo, compenetrado, fala baixo, muito educado, muito polido. E eu essa escola de samba, que onde passa todo mundo percebe. E aí, o que aconteceu foi que a periodontia se tornou cada vez mais presente na minha vida, porque ele me dava artigos para eu ler. Então, desde a faculdade, eu já estudava por artigos, que foi um grande diferencial. Eu fui monitora da disciplina. Então, quando todo mundo atendia um paciente só na disciplina de periodontia, eu atendia 4 pacientes. Lógico que eu não tinha instrumentos para isso tudo. E ele levava os instrumentos do consultório Para dele você para que eu poder. pudesse atender mais pacientes. Então, eu fiz enxerto gengival na faculdade, que é uma coisa muito difícil, né? E lembrando, gente, eu entrei na faculdade há 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, eu já fazia enxerto gengival, É, porque os professores, eles você teve esse entenderam mentor, né? que o meu interesse era diferente. Eu nunca tive dúvida, né, também que eu faria periodontia. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu não é que eu conheci, nós nos reencontramos, né? O grande amor da minha vida, né? Eu faço muita questão de dizer que eu estou onde eu estou muito porque eu tenho um companheiro de vida, Daniel, né? Que é um bicho do mato total. Gente, Daniel é marido de Renata. Vocês entendem? Santo. Santo. 26 anos de casados, Santo. de casados. Ele é quase um santo, porque ele é muito calmo, né? É. Muito Mas centrado. aí que é bom, Ele vai ele dando é da área de equilíbrio, vai dando informática, né? equilíbrio. É. Todo mundo que é da área de TI, eu acho que já é meio nerd, né? Então, Daniel Então veio. você conheceu ele na Eu faculdade. conheci Daniel na faculdade. A gente começou a namorar, eu estava no terceiro ano da faculdade. Ele tinha trancado a faculdade para começar a trabalhar, porque há mais de 30 anos atrás, informática era coisa do outro mundo, né? Ele fazia ciência da computação na universidade pública e ele trancou a faculdade para trabalhar, porque ele queria ter a liberdade dele, apesar dele ter uma condição financeira razoável, não precisava disso, mas ele quis começar a trabalhar. Começamos a namorar, 3 meses depois ele se mudou para o Recife. E agora? Acaba, não acaba, fica, não fica? Decidimos continuar. E Você lá continuamos. e ele em Recife. Eu em Maceió, fazendo a faculdade, e ele em Recife. E a primeira coisa que eu disse para ele, você precisa voltar para a faculdade, porque eu não vou ser casada com 2º grau.
Aí a mãe dele já ficou me amando, lógico, que ela queria, né, que ele voltasse para a faculdade. E a faculdade, naquele momento, era algo muito importante. E ele tentou muitas vezes fazer a transferência e não conseguiu. Resultado, fez vestibular de novo e terminou a faculdade. Ele é formado em ciência da computação. E lógico que a mãe e o pai dele me amaram desde sempre, porque eu praticamente obriguei-o a voltar para a faculdade, né? E aí, depois E de ele bem obediente, né? bem obediente. Hoje ele não é não tão obediente, tá? Hoje ele É porque ele já te se, conhece hoje ele mais, se já te conhece rebelou. mais. É. E aí nós resolvemos continuar namorando, deu certo. Quando eu terminei a faculdade, nós nos casamos e eu me mudei para Recife, porque também eu acho que eu que pedi Daniel em casamento. Porque eu disse assim, ó, para começar eu começo em qualquer lugar, mas se eu começar aqui, Eu não eu saio não mais. saio mais. Se eu começar lá, eu não volto. Porque dentista é uma coisa complicada, né? É, Fazer uma fazer carreira. carreira, E aí não, paciente. decidimos casar, casamos, né? Passamos por todos os perrengues de duas pessoas muito jovens, duas pessoas começando a vida numa cidade onde não se conhece ninguém. Eu cheguei sem conhecer ninguém no Recife, Por que que ele foi para Recife? porque Recife sempre foi um polo de informática. Ah, E tá. para a área de informática, e naquele momento, o Recife estava Ah, fervilhando. Então, entendi. oportunidade de emprego, um emprego muito bom que ele conseguiu, que ele não conseguiria em Maceió. Então, Recife sempre se destacando na área de informática, como é até hoje, né? Então, Oi, rapidinho, não tem ninguém, nenhum dentista, então. Você falou que ninguém fez segundo grau, não tem nenhum dentista em volta de você, nem na sua família, nem na família dele. não, ninguém, Você é a ninguém. primeira. Eu sou a primeira. Depois de mim, já tenho muitos primos. Toda a geração depois de mim já é todo mundo na faculdade, todo mundo organizado, de uma cidade também do interior de Alagoas. Todo mundo tem um primo que fez mestrado, que está fazendo doutorado. Então, assim, e eles sempre dizem, né? Não, a gente sempre olhou para você. Você sempre foi. Às vezes, ser exemplo tem as vantagens e as desvantagens, né? Tudo, né, na vida, né? Tudo. E as pessoas cobram muito da gente e eu me libertei já dessas cobranças, sabe? Eu não me preocupo muito com o que cobram de mim, não. Eu acho que a gente não consegue ser perfeita, em algum lugar a gente falha, normal. Você tem que escolher o seu caminho e não deixar. Hoje, eu tenho uma frase hoje que é assim: eu não me deslumbro com elogios e eu não me abato com críticas. Porque eu tenho tanta certeza do que eu sou que quando a pessoa me elogia demais, eu acho bacana. Mas eu não saio do meu prumo por conta disso. E também, se a pessoa me critica muito, eu também não me abalo com isso. Porque eu acho que a gente tem que procurar sempre o meio termo, né? Pra gente ficar bem. Quando a gente sabe quem a gente fica É, bem, sabe? exato, exato. Então, resumindo a história, é mais ou menos essa, né? E depois você ainda conseguiu estudar fora, né? Sim. Você ainda foi para fora do Brasil, então realmente a educação ela teve um papel importantíssimo na sua Muito, carreira, né? muito, muito. Depois que eu entrei, quando eu cheguei no Recife, um ano depois eu entrei como professora substituta na UFPE. Então, no ano 2000, eu fui contratada, né, pela UFPE faz alguns anos. E como eu também não tinha aquela responsabilidade, ninguém me conhecia, ninguém sabia de onde eu vinha, eu digo, não, eu vou fazer esse concurso aí, seja o que Deus quiser. Não tenho responsabilidade. Todos os temas eram nenhuma cobrança, todos os temas eram de periodontia. Eu tinha um ano e pouco de formada. E eu fui aprovada. Então, como os educadores, como os professores foram importantes na minha vida. Quando eu fui aprovada, o professor Edi Carneiro Leão, que eu também, todas as vezes que eu encontro com ele, o professor Edi fez 90 anos agora. Todas as vezes que eu encontro com ele, eu digo para ele, professor, o senhor não sabe como o senhor foi importante para mim. Porque ele chegou para mim e disse assim: minha filha, olha, você tem pouco tempo de formada. Você passou porque não tinha como você não passar. Você tinha que passar porque você tem tudo para ser professora. Mas seu currículo é muito ruim. E eu sei que você não conhece ninguém aqui. Eu vou lhe dar uma carta de apresentação para você ir lá na FOP UPE, falar com tal pessoa para você fazer o mestrado. E assim eu fiz. Quando chegou no final do ano, eu fui lá com a minha cartinha embaixo do braço, me apresentei e fiz o mestrado e fui aprovada. Então, veja como esse professor também foi importante.
Ao chegar na UPE, me deparei com a minha mãe científica, professora Estela Guzmão. Eu fico muito emocionada quando eu falo dela, porque que diferença essa mulher fez na minha vida. E muito feliz, porque foi uma mulher, já que a gente, A gente né, vê que é tão feliz. ela me pegou assim pela mão. Eu fiz especialização com ela. Eu tenho muitas coisas da minha produção inicial com ela. E ela me tratava como filha. Ela não teve filhos por opção dela. E ela já me disse várias vezes, ela me chama de Renatinha. Renatinha, eu não tive filhos, mas se eu tivesse que escolher alguém, você seria minha filha. E os meus filhos são os netos dela. E o Guilherme, que é o meu filho mais velho, é afilhado dela. Ela fez uma diferença tão grande na minha vida, tão grande assim, de eu ter família no Recife, que eu não tinha. De aos domingos era para casa dela que a gente ia almoçar. De no final do ano, Era mais do que uma orientadora e uma professora, muito né? mais. Ela é minha mãe científica, sem dúvida nenhuma. É uma relação de família, sabe? E mais uma vez, um professor, né? Uma professora sendo, me alavancando para sempre me colocando num lugar muito legal. Te puxando para cima, acho que seus professores eles te incentivavam porque eles também viam quanto você podia dar, né, de retorno, assim, quanto você se dedicava, o quanto Sim. você corria atrás e como a odontologia te deu coisas boas, né? Muito boas, muito boas. Por isso que eu não entendo quando as pessoas falam mal da odontologia, porque eu gosto tanto. E tudo que eu tenho nessa vida, da parte material, que é o que a gente, né, a gente conta, mas para além da parte material, as amizades, as conexões, quanta coisa essa odontologia não me dá. Me deu e continua me dando, né? E aí, depois. A gente vê que você é muito feliz fazendo Ah, eu sou odontologia, muito assim, que feliz. você é muito Muito feliz. feliz. E quero que a galera seja também, porque quando você faz as coisas com amor, quando você ama o que você faz, eu acho que já é um passo a mais. Lógico que a gente precisa ser remunerado para isso, né? É o nosso trabalho. Mas quando você coloca uma. Eu acho que quando você tem amor ao que você faz, você tem uma parte muito boa de você empregada ali, né? E quando eu terminei meu doutorado, eu terminei dia 13 de fevereiro de 2004, era uma sexta-feira 13. E dia 27 abriu o concurso para a universidade. E eu não fiz outra coisa na vida a não ser estudar para passar nesse concurso, porque eu tinha aquele concurso era para mim. Eu só estudei. 9 dias depois. 9 dias depois abriu o edital e 3 meses Ah, depois foi o tá. concurso. Foi maio, 27 de maio foi o dia que saiu o resultado. E aí eu não podia nem empatar com ninguém, porque eu era mais nova fazendo o concurso e no serviço público, né, nos concursos, se você empatar com alguém, o primeiro critério de desempate é a idade. Então, eu não fiz outra coisa na vida a não ser estudar. E entrei na universidade em 2004. E a partir de 2008, eu comecei a buscar um pós-doutorado, porque eu queria ampliar minhas linhas de pesquisa. Um pós-doutorado não dá um título, mas abre, né, possibilidade de outras linhas de pesquisa. E na época, eu sempre fui da Sobrap e eu gostava muito do professor Roberto Lotufo e fiz um projeto com o professor Roberto Lotufo. Um mês antes de começar, em 2008, eu ia viajar para São Paulo em junho. Em maio, dia 8 de maio de 2008, o professor Roberto ele partiu. E aí foi muito triste. E eu meio que fiquei assim, sem chão, para continuar a fazer aquele projeto com outra pessoa que tinham, né, disponibilizado outra pessoa. Não tinha como. E aí eu lembro muito bem que eu, quando recebi a notícia que ele tinha partido, eu tenho umas manias loucas, né? Então, quando eu recebi a notícia, eu me ajoelhei. Era na madrugada. A esposa dele, né, muito gentil, me ligou para dizer que ele tinha partido. E eu me ajoelhei e disse que gostaria que ele ficasse num bom lugar, ficasse na paz. E que eu tinha certeza que Deus estava preparando uma coisa muito diferente para mim. Eu não disse que era melhor, disse que era diferente. Né? Porque a gente nunca Tipo, sabe. vai em paz que eu vou ficar Vai, bem. vai em paz, Vou que ficar bem. pode. Eu lembro de eu ter conversado com ele, professor, vá na paz, porque Deus está me preparando uma coisa muito legal. Pronto, fiquei na paz.
E comecei, eu com esse jeito inquieto, eu mandei e-mail para todo mundo do mundo que eu gostaria de trabalhar. Alguns responderam, outros não. Eu disse que ela corre atrás, Fui né? Quem atrás. fica parado não vai a lugar nenhum, né, Não gente? vai. E aí você mandou e-mail para muitas pessoas. Muitas pessoas foram muito gentis. E muitas pessoas não responderam, muitas pessoas, acho que assim, não me conheciam e também é muito difícil. E um colega lá da faculdade disse assim: por que você não vai para Londres, para o ISTMA? Que já tinha outro colega que tinha ido para o ISTMA na medicina oral. Lá talvez seja mais fácil. E aí esse colega falou com o professor Porter, que na época era o reitor, e o professor Porter falou com o professor Donos, que era o chefe da periodontia. E o professor Donos disse assim: mande o projeto para ver se eu tenho interesse. E eu mandei um projeto que era com genética com pacientes com diabetes, periodontite e diabetes. E ele gostou do projeto e ele me aceitou sem receber taxa de bancada. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai para fora do Brasil, o governo paga para você estar lá, além da sua bolsa, ou então é por amizade. Então, ele me recebeu, outro professor, né, que esse abriu as portas do mundo para mim e muitas oportunidades. Me recebeu no ISTMA sem receber taxa de bancada. Então, na verdade, ele pagava para eu estar lá. Ele pagava porque eu tinha uma mesa, eu tinha um computador, eu podia usar a impressora. Eu usei muitos reagentes do laboratório, muitos. Que são caros. Gente, imagina que eu cheguei num dia, no outro dia eu já marquei reunião com ele, eu achando que eu falava super inglês, né? Quando eu desci no aeroporto, que uma pessoa, eu acho que era do Oriente, falou comigo, eu entendi que eu não sabia falar inglês. Era do Oriente. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Já sei. Expliquei tudo em inglês, disse que era Gente, minha... olha só, era numa época que não tinha Google Tradutor. Não tinha Google Tradutor. Não tinha nada disso, tinha. né? A rede social era o Orkut, tá, gente? Não sei se vocês sabem o que é Orkut. Então, a rede social era o Orkut, tá? Isso foi que ano? 2010. Cheguei lá em fevereiro de 2010. Saí do Recife com 35 graus, em pleno carnaval, e cheguei lá com -4. Foi o dia que caiu uma nevasca, que, coitada de mim, eu quase morro de frio, mas no outro dia eu tinha reunião, porque eu queria trabalhar. Você queria começar, Queria né? começar. E aí, com muitas dificuldades ainda no inglês, né? Mas nunca deixei. Essas coisas não são barreiras. Às vezes, eu acho que hoje eu sou um pouco mais medrosa do que o que eu era naquela época. Detalhe que eu tinha um filho de 3 anos. Eu ia falar isso agora. Você tem que mencionar que você tinha um filho, que ele ficou aqui no Brasil, né? Que você foi muito corajosa, assim. Muito corajosa. Deixei meu filho. Mas o meu filho não ficou sozinho, ele ficou com o pai. E tá ótimo. E tá tudo certo, bem. tudo bem. Lógico que eu sofri, lógico. Quando eu estava lá, ele é do mês de maio, ele é do dia 2 de maio. Ele acabou de fazer 4 anos, ele caiu e perdeu os 2 incisivos centrais, né? Quando eu estava do outro lado do Oceano Atlântico. Então, as coisas Você que vão... querendo matar o pai. Eu querendo matar o pai, porque deixou tirar os dentes do menino. Chorei para me acabar, mas assim, de tudo isso, acho que a maior lição que eu tive na vida foi a lição de humildade. Todos os dias, quando você está numa situação fora da sua zona de conforto, todos os dias você precisa da ajuda de alguém. Na correria do nosso dia a dia, a gente não percebe isso. Eu estava num país diferente, numa cultura diferente, num idioma diferente, e todos os dias alguém me ajudava. E me ajudava de diversas formas. A moça da lanchonete, que era venezuelana e falava comigo em espanhol. Eu falando inglês com ela, e ela falava comigo em espanhol, mas eu entendia tudo. Depois de um tempo, ela gostava tanto de mim que ela passou a me dar cappuccino todo dia, gratuito. Então, assim, eu nunca pedi para ela me dar, mas assim, era o prazer que ela tinha em me dar aquele cappuccino. Então, ela me ajudava imensamente. Eu chegava muito cedo na faculdade. A faculdade funciona, né, de 9 às 5. Todo mundo trabalha bem certinho, de 9 às 5. Eu chegava lá às 7. Eu chegava às 7 porque eu queria começar logo no laboratório. Eu tinha 6 meses para aproveitar. Eram os 6 meses que tinham que valer muito a pena, porque o preço que eu estava pagando era muito alto. Mas era um preço que eu queria pagar. Isso é importante. Tudo tem um preço.
Mas às vezes a gente... Mas foi uma escolha, né? Foi uma escolha, e uma eu não me escolha feliz, né? arrependo de forma alguma, de forma alguma. Eu chegava às 7 horas da manhã na faculdade, e o porteiro, obrigatoriamente, ele tinha que me barrar. Então, todos os dias... Todos os dias eu era barrada. Aí eu tirava o meu crachá e mostrava para ele, e eu dizia para ele, eu vou pro laboratório tal. Antes eu vou passar na sala tal, porque eu tinha, né, deixava as minhas coisas e ia pro laboratório. Todos os dias ele já decorava meu nome. Ele dizia, bom dia, senhora Renata. Tenho que fazer o mesmo procedimento. Não tem problema, eu vou lhe mostrar minha documentação. Todos os dias ele me barrava. Mas é até cômico hoje, porque ele já olhava para mim rindo. É, claro. E ele te ajudava, todo dia deixava você entrar, né? Todo dia ele deixava entrar. Tinha 2 porteiros, tinha dia que era um, tinha dia que era outro. E os 2 já sabiam o meu nome, me deixavam entrar. Aí eu passava na cantina, pegava o meu cappuccino grátis, afinal eu já tinha direito ao meu cappuccino grátis. E eu ia para o laboratório e trabalhava. E lá eu tive oportunidades, assim, de ter aula com o professor Lang. 5 alunos do mestrado e o professor Lang numa mesa. Eu fiz hands-on com o professor Vercelotti, que é do inventor, né? Ele contando a história de como as pessoas diziam que ele era doido quando ele queria inventar o piezo. Eu tive aula com o professor Jean Noble, era bem pouquinha gente, só os 5 alunos do mestrado e o professor Jean Noble. E quantas oportunidades o professor Nicos Donos me deu e continua me dando, né? Eu tive a oportunidade, sempre que eu posso, eu volto e passo uns 15 dias lá, além de treinar o inglês para rever os amigos, para ver como está a faculdade. E hoje nós temos laços de amizade, né? Com eu e o professor Donos, que ele é muito louco, ele trabalha muito, 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 muito. Tem um dos números do Clinical Oral Research, Clinical Oral Implants Research, que tem 8 artigos dele. Então, a gente sabe como dá trabalho fazer tantos artigos, né? E ele é perfeccionista ao extremo. Ele corrige, recorrige, tricorrige. 200 vezes você tem que corrigir o mesmo artigo. Mas como foi importante também... Quanto você aprendeu com isso, como eu né? aprendi, quanto eu aprendi. E assim, tenho também... todas essas pessoas que eu estou mencionando, professor Dono, professor Estela Guzmão, professor Edi, o Amaro, são pessoas chave na minha vida. São pessoas de uma importância, assim, imensa. Porque me abriram muitas portas e me ensinaram muita coisa, né? Então, é uma odontologia muito abençoada. Eu agora sou beata, né? Para quem não sabe, né? Eu sou beata. Então, eu só vejo muitas coisas boas. Eu já era. Você ajoelhou quando Sim. o professor Lotu faleceu. Então, assim, você sempre teve um canal aí direto. E eu fui do grupo de jovens da igreja, né? Então, desde lá em Arapiraca, eu sempre fui. E, às vezes, as pessoas acham que é quase incompatível você ser uma pessoa da ciência e uma pessoa da fé, né? Mas eu acho que a fé, independente de qual seja a sua fé, na minha vida eu procuro ter, eu não vou dizer que eu não tenho preconceito nenhum, porque às vezes a gente se pega com algum preconceito, mas eu procuro não ter preconceito. E eu acho que fé independe como é o nome do Deus que você chama. Claro. Você pode chamar o seu Deus do que você quiser. Quando a gente tem fé, eu acho que a gente passa pelas dificuldades de uma maneira mais leve, porque a fé nos acalenta muito, né? E aí eu acho que a fé me deixa num lugar muito confortável. É um lugar que é quase um refúgio, onde eu me sinto muito bem. E assim, dentro da sua carreira na odontologia, né, na periodontia, tem algum momento, alguma ocasião, algum acontecimento que você sinta mais orgulho ou felicidade de ter ou feito ou passado por, sabe, assim, um ponto, esse ponto, assim, eu tenho orgulho de mim, sabe? Ai, eu digo, lembro logo, né? Porque sabe aquele professor que me emprestava os instrumentos, que me dava os artigos, que muitas vezes quando fazia bolo na casa dele, ele sabia que eu morava, né? Morava com amigas, e quando a gente mora com amigas, eu comia cremútil com... Não sei o que é cremútil. É um creme de queijo horroroso, assim, um tipo queijo, sabe? Queijo. Queijo. Que era uma pasta que você pegava, passava no pão e comia, e eu comia... tipo um requeijão.
Requeijão é uma coisa. Tá. Assim, requeijão, digamos que é uma coisa chique. O cremútil não é uma coisa chique, tá? Tá. Então, muitas vezes na pressa Era pão e cremútil. pão, cremútil e um copo de tangue. Tá. Por favor, não me deem tangue nunca, porque eu não suporto tangue. Cremútil, de tanto que eu tomei tangue, de tanto que eu comi cremútil. Então, o Amaro, ele sabia, né, que eu morava sozinha e tal. E muitas vezes, quando ele fazia bolo na casa dele, ele levava para mim. Então, assim, aqueles gestos de amor, aquele gesto de cuidado, aquele gesto de dizer assim, olha, eu me importo com você, como foi importante, né? E pelas muitas voltas que o mundo dá, o Amaro, na época que eu estava na faculdade, ele ia fazer doutorado, que ele fez mestrado em Araraquara. Ele é muito amigo da Adriana, Marco Antônio e do Elcio. Eles são amigos da vida toda também. E ele ia fazer o doutorado, só que o pai dele faleceu. E ele não teve a oportunidade de ir, porque ele precisou ficar tomando conta dos negócios. E anos depois, o Amaro foi o primeiro aluno que eu tive, que eu formei como doutor. Então, o primeiro doutor, né, que eu ajudei a formar foi o Amaro. Então, se eu pudesse escolher um único momento da minha carreira acadêmica que eu me orgulho muito, é esse. Na verdade, eu não fui orientadora dele, eu fui mais uma facilitadora, porque o Amaro, ele é muito metódico, então ele não precisava que eu o orientasse. Era mais para que eu conduzisse e nos momentos que eu precisava agir como orientadora, eu agia. Não, você vai fazer assim, porque aqui quem manda sou eu. Então, simples assim, amigos, orientações à parte. E às vezes a gente sabe nessa relação, né, de aluno-orientador, muitas vezes a gente precisa, olha, eu tenho mais experiência que você nisso e por esse caminho você não vai. E sempre foi muito tranquilo, mas eu me orgulho muito Desse de ter momento. sido a orientadora do doutorado do Amaro. Esse é assim, é o número 1 de todos. E hoje você é professora titular da Sim. universidade. Você já alcançou muita coisa que você sonhava, eu não sei nem se você sonhava com Eu tudo acho que que eu não você sonhava com tudo isso. alcançou. E o que que você espera ainda da odontologia, sabe? O que que você vê na frente? O que que você tem alguma coisa que você sonha ou você vai seguindo conforme a vida vai te levando, ou você tem alguma meta ainda? Eu tenho metas, né? Sempre é bom ter metas. Eu quero me aposentar quando chegar a época certa de aposentar, porque eu tenho, talvez não se concretize, mas assim, eu vou lutar para isso. Eu tenho talvez seja um sonho, mas eu quero muito me aposentar e cair no trabalho voluntário. Muito. Eu quero fazer missões fora do Brasil, eu quero ajudar, tem tanta coisa que eu quero fazer. E eu acho, imagina eu com odontologia, principalmente com a periodontia, que é a melhor de todas as especialidades, a gente sabe disso. Imagina eu com conhecimento acumulado de algumas décadas de periodontia, podendo ajudar em lugares que precisam, né? Então, eu já disse para Daniel também, Daniel, você com informática Me aguarde. e eu com odontologia, a gente vai ganhar o mundo. Então, talvez seja uma meta muito audaciosa, mas assim, é algo que eu quero. Quando eu me aposentar da universidade, eu tenho esse planejamento de servir como voluntária, que eu acho que eu posso contribuir bastante, sabe? Isso é uma meta de vida. É. E é linda essa meta, né? É linda, assim, corajosa mais uma vez, né? Depois de se aposentar, ainda pensar em sair, né? Sair de Mas eu vou me casa. aposentar jovem, tá, gente? Só faltam 11 anos. Só faltam 11 anos, vai estar na flor da idade, vai estar dançando por aí, gente, ainda. como? Com certeza. Só malho para dançar. Aproveitando esse gancho da dança, eu acho que muita gente conheceu a Renata nas redes sociais dançando, né? Tipo assim, da onde você tirou isso, criatura? Da onde que veio essa ideia de começar a dançar, postar, se expor dessa forma, correr o risco de ser julgada, né? Que eu sei que você foi muito julgada por conta disso. E da onde que veio isso que hoje, cara, se você vai dar uma palestra, você não fizer uma dancinha, Não sou eu. não é Renata. É. Então, da onde que surgiu isso, gente? Eu sempre gostei de dançar também, até porque eu sou nordestina da gema, né? Eu sou nordestina de verdade. Então, por exemplo, essa época lá já é tudo São João,
já tá tudo enfeitado, já tá todo mundo no forró. Então, eu sempre convivi com isso, com dança, sempre gostei de dançar. E aí, quando começou a pandemia, eu tenho muitos pacientes idosos. Eu acho que a maioria de nós, da pele, tem muito paciente idoso. E começou, os pacientes precisavam de tratamento, as famílias tinham muito medo de levar os idosos, né? Principalmente os idosos, para o atendimento odontológico, porque a gente sabe da contaminação. Então, eu fiz um vídeo dizendo como era o protocolo que eu estava adotando, que eu só atendia 2 pacientes em cada turno, mostrei tudo. E uma forma de acolher esses pacientes, eu disse, eu vou começar a dançar. E aí comecei a dançar com os meus pacientes. E isso deu muito certo. Gente, ela dançava toda paramentada de jaleco descartável, de face shield, de máscara N95. Era uma loucura. E detalhe, tudo combinandinho, né? Tudo Tu gosta de um combinandinho. rosa. Eu gosto de rosa por Você conta da gosta de gengiva. Você gosta Não de é rosa. ponta da Barbie, Então, gente, não. É imagina ponta da aquela gengiva. pessoa de rosa dançando e os pacientes junto, né? Amam. Como é que pode? Alguns pacientes me mandam mensagem, doutora, manda a minha coreografia para eu treinar antes. Eu acho isso lindo. Lógico, quando a gente se expõe em rede social, eu recebi muita crítica, muita. Coisa ridícula, desvalorizando a odontologia, mas eu sempre tive respostas. Eu não sou uma pessoa de não ter respostas, né? Então, quando a pessoa dizia desvalorizando a odontologia, eu digo, quem desvaloriza a odontologia é você que não estuda. Eu estou muito atualizada na minha área, você não. A odontologia está do jeito que está por causa de pessoas como você. Por causa de mim, não, por causa de pessoas como você, que atende o paciente, não cobra consulta, dá só olhadinha. Então, eu sempre tive E ainda tem respostas. uma figurinha, vai se lascar. Eu ainda tenho, lógico. Eu estou aqui me controlando para eu não dizer palavrão, mas já entendi que Ela pode. tá comportada. Tô comportada. Tem uma figurinha que um aluno não é gente, né? Então, um aluno fez uma figurinha para mim. Se lasque. Sou eu todinha. Se lasque. Tá Era a sua incomodado? resposta. Se lasque. Se lasque. Pagou meus boletos? Não, então não pode reclamar. Quem paga meus boletos está muito feliz. O interessante é que eu tive denúncias no CRO. Por causa disso? Por causa disso. Gente, E aí então o você não tem que CRO fazer. respondeu assim, tá, diga qual é o A artigo, infração, a qual a infração. infração ética que ela está cometendo, que a gente abre sim o processo. Não os pacientes... Veja, algum paciente denunciou? Não, eu digo, como o paciente vai denunciar se o paciente me pede a coreografia antes para chegar já treinado? Então, e a dança é impressionante como conecta as pessoas. Quando você... eu comecei a dançar nas aulas por conta de um desafio do Matheus Baseggio, que é da fotografia. E ele disse assim, Renata, você dança, como você não dança nas aulas? E eu ia apresentar uma conferência no IN, e ele disse, eu quero ver se você tem coragem. Eu disse, tenho coragem sim, você vai ver, tenho coragem. E acabei a minha aula ao som de Alceu Valença, né, que lá em Pernambuco a gente chama Alceu de mestre. Então, foi assim, aí que começou. Foi aí que começou. Então, desde 2022 eu acabo as aulas dançando. Que você está doida, louca, Doida, louca, maluca, dançando. Que é o que as pessoas falam. Hoje em dia, mas muito menos, né? Muito menos, porque... Eu acho que você já foi abraçada, assim, pela grande maioria dos dentistas, né? Dos profissionais. Eu acho que já reconhecem quão bonito, quão lindo é você ser do jeito que você é. E outra coisa importante, Ale, eu acho que a dança é só a cereja do bolo. Porque para eu dar uma aula, para falar de algum assunto na periodontia, apesar, a gente estuda bastante, eu sei que você estuda bastante também, eu me preparo muito para a aula. Então, eu digo assim, eu tenho que dar conta do meu recado, porque o julgamento vai acontecer, e a dança vem como uma conexão. Eu quero me conectar às pessoas. E a dança é algo super certo. dá Você super se conecta certo. Com todo mundo. E assim, quem me conhece, quem conhece a Renata sem ser a professora Renata, sabe que eu sou assim, né? Eu sou ligada no 220 o tempo todo, né? E eu tava conversando ontem não, eu acho que nessa viagem última agora que a gente fez para o Europeiro, acho que eu tava conversando com o Eduardo, inclusive falando do Eduardo. Acho que uma das coisas mais incríveis que eu acho na Renata é que ela é essa doida. Ela é, gente, é o jeitinho dela, mas ela é séria.
Você é muito séria nos seus propósitos, no que você quer. Eu acho que a história que você contou aqui mostra isso pra gente, como que você corre atrás, como você se dedica. Porque quem não te conhece não Acha que eu sou só a sabe, louca, né? não sabe o É. quanto você é séria, competente, o quanto você corre atrás, o quanto você busca as suas coisas, né? Então, assim, isso que eu acho mais incrível, é uma polaridade incrível que forma esse ser humano, assim, que eu tenho o maior orgulho de chamar de amiga, Oh, meu Deus, porque coisa linda. mas é verdade. Então, assim, é muito, muito bom conviver com você, Ai, de que bom. verdade. Tem uns episódios na vida que eu acho que são grandes viradas de chave na nossa vida. Eu sempre fui muito séria nos propósitos e nas coisas, mas sempre procurei levar a vida de uma maneira mais leve. Até porque, assim, eu acho que quando a gente tem muitas dificuldades, acho que a gente tem uma resiliência diferente. Eu acho que eu sou bem resiliente. E aí, eu não, a gente não, falando da Renata, né, sem ser a professora, sem ser a doutora, eu não posso esquecer que eu tenho um filho com doença crônica, né? Então, quando o Joaquim, meu filho, nasceu com doença cardíaca grave, eu tive uma grande virada de chave. Eu repensei muita coisa. E eu vi que a gente pode levar a vida de uma maneira séria, mas de uma maneira leve, dando importância ao que realmente tem importância. E não ficar se pegando a coisas mesquinhas, pequenas coisas. Por quê? Eu me questionei muito quando o Joaquim nasceu. Eu pensei assim, eu não vou mais estudar. Porque naquele momento eu já tinha estudado tanto na minha vida. Eu acho que a coisa que eu mais fiz na vida foi estudar. E naquele momento, eu que já tinha estudado tanto, o meu filho tinha uma dificuldade grande que corria risco de morrer e eu não podia fazer nada. E eu me senti completamente impotente. Depois de um tempo, lógico, a gente vê a sobriedade, a terapia ajuda, né? E a gente entende que cada ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Eu estudei a condição de Joaquim absurdamente. Você queria virar médica? Eu queria virar médica. Eu quase fui fazer uma especialização em cardiologia. Até o dia que a médica dele, doutora Cleusa Lapa, maravilhosa, uma referência no Brasil, chegou para mim e disse assim: parou. Cada um no seu quadrado, amor. Você vai estudar para ajudar os seus pacientes, porque para os meus pacientes, quem estuda sou eu. Do Joaquim, você só precisa ser a mãe. E aí eu disse, tá, entendi que deu, né? E assim, outra coisa muito marcante na minha vida foi saber que eu precisava que uma família doasse os órgãos de alguém que a pessoa tinha acabado de perder e doasse os órgãos para que o meu filho pudesse viver, para que ele tivesse solidariedade. A solidariedade. Como a solidariedade faz diferença na vida de uma pessoa. E fez diferença não só na minha vida, porque eu sempre digo que quando alguém precisa de um órgão, a família precisa de um órgão, os amigos precisam de um órgão. Quase um ano que a gente ficou esperando uma válvula cardíaca para o Joaquim, todos os amigos estavam apreensivos, todos os amigos estavam esperando essa válvula. Junto, né? Todo mundo junto. E nessa época eu vi como o amor faz diferença. Eu pude descobrir o poder do amor, porque eu descobri que eu sou muito amada. Toda vez que eu falo nisso, eu choro, né? Porque eu recebi tanto amor de tanta gente, né? Tantas pessoas me abraçaram de perto, de longe, e torceram, e rezaram, e fizeram orações, e colocaram no centro espírita, e fazia nas igrejas evangélicas, os amigos evangélicos, todo uma mundo... corrente, uma né? corrente do bem. E eu sentia esse amor. É tão interessante que no dia da cirurgia do Joaquim, tinha tanta gente torcendo que eu sentia de longe, eu sentia aquele amor, aquela corrente. Então, depois que a gente passa por uma coisa dessa, eu não me importo mais que digam que eu sou doida. Que você é doida. Eu sou doida. E vai dançar o Você me acha doida, que você que se lasque. Quem gosta do meu jeito de doido se aproxima e vê que, além da doidice, tem um monte de coisa legal, né? Mas eu acho que
na minha vida, a grande virada de chave foi a chegada do Joaquim, que eu sou muito grata pela chegada do Joaquim na vida. Porque hoje a minha família leva a vida mais leve, por ter o Joaquim. Ele trouxe essa leveza. Ele trouxe essa leveza, até porque ele é muito leve, né? Apesar de tudo que ele passou, ele é leve. Ele é muito leve. Ele é um artista, né? Ele vai ser cineasta, porque ele quer ser cineasta. Então, Kleber Mendonça, estamos aí na área, no Recife, bem pertinho de você. Alô, alô. Alô, Kleber Mendonça, ó, somos ali, alô, ó, vizinhos. Posso fazer seu tratamento? Posso fazer seu tratamento, eu sou uma periodontista muito boa. Então, assim, o Joaquim desde sempre, desde muito pequeno, ele tem 12 anos hoje, e desde muito pequeno ele disse que quer ser cineasta. Então, quando eu vejo o meu filho mais velho, o Guilherme, que é um doce, é mais tímido, introspectivo, eu digo que ele é muito parecido com o Daniel, ele está fazendo engenharia mecânica. E o outro quer ser artista, eu digo, acho que está dando certo, porque são coisas tão diferentes. E você deixa livre, né? Livre. Eles podem ser o que eles quiserem. O que eles precisam é ser felizes. Eles precisam ser felizes. Se um é engenheiro mecânico e está feliz, o outro é cineasta e está feliz, é isso que importa. Mas eu acho que o seu exemplo, né, de felicidade, de ser livre, você é muito livre para fazer o que você quer, para ser do jeito que você quer. Foi o que você falou, não ligo pro que os outros vão falar, né? Se vão me criticar, se não vão. Eu acho que isso passa um exemplo para eles serem dessa forma também, né? Sim. Então, com certeza, isso tem muito de você, né? Não tenho a menor dúvida. Se você tivesse que me dar uma frase, assim, ela disse que pensou em tudo, gente. Pensei em vou tudo. falar logo. A gente Eu já tava vi nos todos os bastidores. outros episódios, então, como eu já vi todos os outros episódios, já pensei em tudo, já estou aqui preparada. Ela falou que já ficava em casa pensando que frase que eu vou falar, qual é a minha música preferida, qual é o livro. Então vamos para a frase. Eu acho que eu sei uma frase, mas eu não sei se ela trouxe essa. Mas se ela não trouxer, eu vou falar, vou pedir para ela falar também. A frase é uma frase que eu coloquei no meu livro, que assim, o exemplo que eu quero deixar para os meus filhos é: o impossível não existe. Acho que essa é uma frase que define muito você, né? Me define muito. Porque às vezes as pessoas nos dizem, né, que é impossível, mas quem disse que é impossível? Nada é impossível. Nada é impossível, nada é impossível. Eu acho que e acho que o exemplo é uma coisa muito legal, muito mais do que falar, você dá exemplo. Então eu sempre digo para eles, pode ser difícil, mas impossível não existe. Vá atrás, né? Essa, sem dúvida, é a frase. E aquela frase que você bota na aula, que fala da música e da dança? Ah, sim. Você sabe? Ela é muito boa. Sei, sim. É uma frase de Nietzsche, né? Que ele diz assim: e aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. É muito legal essa frase é linda, né? Essa frase é linda. Eu vou ter que dar crédito, ele é menino, mas eu vou deixar, tá? Ele é menino, mas tudo bem, porque é uma frase muito legal. É muito Muitas marcante. vezes, pra gente ser mais leve, a gente só precisa ouvir a música. É verdade. Ouça a música que já tá tudo beleza. Quando você ouve a música, você tem vontade de dançar. E todo mundo que dança, eu acho que é um pouquinho diferente. Talvez não seja mais feliz, Quem mas dança é mais feliz, sim. Eu acho que você traz uma coisa muito boa para a sua vida quando você dança, né? Então, as minhas aulas de dança, as músicas onde eu danço não são as melhores, não. Gente, né? ela tem dançado umas músicas que não dá nem pra gente. Não dá pra colocar aqui, não. São músicas assim, letras muito elaboradas, né? Letras assim da MPB. Que não dá pra dançar com os pacientes. Não dá pra dançar com os pacientes. Não dá. Mas o paciente que escolhe a música ou você que escolhe a música? Eu escolho a música e a coreografia. Mas eles não têm direito de escolha? Tem. Por exemplo, teve um paciente que queria dançar forró e a gente tem um cantor muito querido lá que chama Jorge de Altinho. E ele disse: Renata, eu quero dançar uma música de Jorge de Altinho. Ela é assim: quem for feliz no amor, que levante o dedo. Então, sim, lógico, homenageamos Jorge de Altinho. E foi muito legal que Jorge de Altinho viu e comentou: doutora, que coisa linda! Ele é de Caruaru, que é uma cidade muito famosa pelo São João, né? Então, outra paciente queria cantar, queria que a gente dançasse um frevo
que é do Paraquedista Real, que é um bloco de carnaval muito conhecido, muito famoso lá no Recife. Então, também nós dançamos. Então, alguns sim. Alguns podem Alguns que já escolher. estão mais acostumados, não é de Isso. primeira, já Não é de dançaram várias primeira, não é de primeira, vezes. isso. Rê, assim, nem preciso dizer o quanto foi bom ter você aqui. Você não vai me perguntar o livro e a... Calma. Ah, sim. Gente, você quer fazer alguma entrevista? Quer? Porque ela é dessas, né, gente? Acho que eu você já não vai me quero, já quero fazer a Putz, entrevista. grilo, gente. Primeira vez que alguém faz isso comigo. Você não vai me perguntar. Fala pra mim um livro que você te marcou ou que você gostaria de indicar, leitura. Eu vou A falar gente de um sempre livro pede. infantil. Por Ah. que um livro infantil? Lembrando da condição social que eu vim, livro não é uma coisa acessível, né? Então, quando eu tinha 8, 9 anos, uma pessoa amiga da família me presenteou com um livro e eu fiquei muito encantada. Ai, que coisa boa! E o nome do livro é No Reino Perdido do Beleléu. Esse livro foi muito marcante para mim, porque eu li muito rápido e eu li esse livro 200 incontáveis vezes. Até porque realmente eu não tinha outro livro Aham. para ler, né? Algumas vezes eu ia na biblioteca municipal e ficava lendo lá, só que quando fechava eu tinha que sair, eu era colocada para fora. E esse livro, para vocês entenderem, eu digo assim, eu fui casada a vida toda, porque eu tenho 26 anos de casada. E Daniel, eu contei para ele essa história e ele procurou esse livro. E ele me presenteou com esse livro há pouco Que tempo. bacana. Então eu tenho uma edição do Reino Perdido do Beleléu, que é um livro assim que me marcou muito, é um livro infantil, mas que foi muito legal. E eu tenho um exemplar porque Daniel encontrou, não sei como ele encontrou na internet e me presenteou, né, com essas gentilezas do amor, né? Que quem ama cuida. Pô, muito legal ele ir atrás para ouvir a sua história, guardar isso. Sim. Tá, agora qual é a outra coisa que você quer falar mesmo? A música. A música, gente. Então falta A música. Tá, a música, qual é? Música, todo mundo vai pensar que eu vou falar uma de Djavan, porque Djavan, né? Então, gente, a gente nem falou disso. Tinha que ter vários podcasts com você mesmo. Djavan é meu ídolo Renata tem uma idolatria por Djavan. Idolatro. Djavan podia ver, né, esse podcast. Ele podia ver esse podcast e podia saber, Vamos me encaminhar chamar pra para tomar um café com ele. Quero muito. Foi até show em Portugal de Djavan. E dê escândalos. Senta na frente, chama, chamo, dou presente para ele, dá canto presente. todas as músicas, digo gato gostoso, gostoso. E qual é a música que você mais gosta do Djavan? Ai, é muito difícil. Muito difícil, mas tem uma que é muito marcante para mim, porque foi uma das músicas do meu casamento, que é Pétala, que é muito, muito legal. Por ser exato, o amor não cabe em si. É muito linda essa música, eu gosto muito. Mas a música da minha vida não é essa. Qual é a música da sua vida? A música da minha vida é uma música do Rapa. É do Rapa do Cidade Negra, que diz assim, a estrada. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. Então, essa música é a música da minha vida. Cidade Negra, sim, que aquele menino vai sempre lá no carnaval de Recife e a gente gosta muito dele. Essa música é linda, é muito legal e é muito marcante, porque às vezes as pessoas só veem onde a gente está e não vê o caminho que a gente percorreu. Por isso que eu queria tanto que você viesse aqui contar esse seu caminho, assim, né? Porque tem gente que nasce com mais privilégio, tem mais facilidade, depois vai ter mais dificuldade. Eu acho que você veio construindo, assim, a sua vida foi numa construção em cima de dificuldade e que você alcançou. Então, assim, você é um exemplo incrível para quem está ouvindo a gente e de repente pensa, não, muito difícil, tem muita dificuldade, eu não vou conseguir. E uma coisa importante, sabe, Ale, que eu acho que as pessoas que têm um pouco mais de privilégio, aproveitem os privilégios, sabe? Não é culpa da pessoa ter privilégio, né? De repente estudar sempre numa escola particular, conseguir algumas outras... Isso não é um problema. Aproveita. Eu vejo isso na minha casa, que meu filho, Guilherme, estuda na UFPE
E a realidade de muitos amigos dele é diferente da dele. E às vezes ele fica se questionando. Eu digo, meu filho, veja, cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua Eu digo, história. você aproveite o privilégio que você tem. Já que você tem, aproveite. Então, ele aproveita bem direitinho. Aproveita, né? Ele é inteligente, ele é filho de Renata Simões. Ele é inteligente, ele é muito dedicado, ele é muito dedicado. Ele é assim, sabe também o que ele quer. Então, nisso ele é parecido com você, né, gata? Nisso ele é parecido comigo. Na personalidade, assim, mais tímida é o pai, mas ele também é muito objetivo. Ele sabe o que ele quer. Mas imagina a gente ter uma mãe, uma esposa, Renata Simões. Ô, Renata. Muito difícil. Vamos combinar que você ocupa o espaço, né? Tipo assim, você e lá em casa são 4 machos, é um sol, né? assim, que invade as coisas. Então, e lá assim, em casa né? é tudo macho, até o cachorro é macho, né? Então, para eles deve ser, né? Você deve ser a maior inspiração mesmo, o sol da vida deles, não tenho a menor dúvida disso. Eu gosto, eu fico muito feliz quando eu chego nos lugares e as pessoas se sentem bem com a minha presença, sabe? Eu acho que isso é daquelas coisas que realmente não tem preço. Como é bom você chegar num lugar e as pessoas se alegrarem porque você chegou. Isso são coisas muito boas, eu recebo demonstrações assim de carinho, de amor, de cuidado, que são muito interessantes. Não tem como a gente ficar má, não tem como ser infeliz, sabe? Porque é muita coisa boa. Então, pouca coisa te deixa triste, talvez. Pouquíssimas coisas, mas quando eu estou triste, todos percebem. Todos percebem. Hoje só tem uma coisa, na verdade, que me deixa triste, assim, que a única coisa que me preocupa de verdade, porque eu acho que o resto tudo eu consigo ou resolver ou adiar um pouquinho. A única coisa hoje que me tira do meu normal é a saúde do Joaquim, só. Porque o resto eu acho que são coisas que a gente consegue resolver. Demore pouco tempo, muito tempo, mas a gente vai resolver. Mas isso é uma coisa que eu ainda não consigo resolver e não vou conseguir resolver, até porque não depende de mim, mas tá controlado. Então ele tá ótimo. Ótimo, sabido, organizado, lindo, muito amoroso. Vai ser baita de um cineasta. E ele já disse, mãe, eu quero ganhar um Oscar. Você vai pro meu Oscar? Eu disse, meu filho, imagina, Renata, eu estarei no seu Oscar. Que se lasque todo mundo. Eu estarei de vermelho, porque eu adoro vermelho, né? Estarei vestida de vermelho na primeira fila e vou dar escândalo. Darei escândalo quando você ganhar o Oscar. E tem que dar mesmo, eu acho que é isso. Rê, parabéns pela sua trajetória, pela sua história, pela sua família. Muitas coisas lindas você já conquistou mesmo, eu espero que você conquiste muito mais. Eu sei que você tem as suas metas, mas eu tenho certeza que ainda vem muita coisa colorida, bonita e muito bacana assim na sua vida, porque pessoas assim do bem recebem o bem, sabe? Não tem como, e você é muito do bem. Então assim, obrigada por ter vindo. Graças a Deus chegou a hora de você estar aqui. Foi um bate-papo excelente. Tenho certeza que as pessoas vão ficar ainda mais encantadas de saber toda essa sua história que eu já sabia, porque sou sua amiga, mas que eu acho que todo mundo tem que saber, porque é uma baita de uma inspiração para as pessoas. Então, obrigada por estar aqui. Tô esquecendo de alguma coisa de te perguntar? Não esqueceu de nada. Tô indo bem. Tá indo muito bem. Ótima entrevistadora. Você quer deixar algum recado para quem tá em casa te ouvindo, falar alguma coisa? Eu quero, principalmente assim, para as mulheres, né? Gente, a gente não pode se abater com as dificuldades. Ainda melhorou, sim, melhorou. De quando eu comecei, há mais de 20 anos atrás, na docência, viajando, o tanto de preconceito que eu sofri, primeiro por ser mulher, depois por ser nordestina, eu nunca deixei me abater. Então, por isso que eu conquistei tantas coisas, porque eu nunca vi esses obstáculos. Ainda que eu os enxergasse, eu ia buscar maneiras para transpor esses obstáculos. Então, principalmente para quem é mulher. Não deixe se abater por tudo que dizem sobre você. Tenha certeza do que você é. Quando você sabe o que você é, ninguém consegue colocar você para trás ou impedir que você tenha os seus objetivos alcançados. Então, não se deixe abater pelo que dizem de você. Tenha seus objetivos muito bem definidos. E outra coisa, não dissipe energias. Queira uma coisa grande por vez.
Eu nunca quis fazer doutorado e ter filho. Ou era o doutorado ou era o filho. Tive um, depois o outro. É possível? Sim, é possível. Mas são duas coisas que precisam muito da nossa energia. A gente, como mulher, a gente tem uma carga maior. Então, saiba quem você é. Procure objetivos grandes, um de cada vez. Concentre suas energias em um objetivo grande por vez e não deixe se abater de forma alguma. Mulher sempre vai ter mais dificuldade até o dia que a gente conseguir, né, igualar. Eu ia dizer um palavrão, mas não vou não. Ela tá comportada. Conseguir igualar tudo, quando for tudo igual, quando realmente nós trabalhamos muito para isso, Pra você isso. também, né, para que a gente tenha a igualdade, não é ser melhor. Precisamos só ter os mesmos direitos. Não é isso que a gente quer mesmo. É isso que a gente quer. Será que a gente vai ver isso ainda? Talvez não. Eu achei que ela fosse falar, talvez sim, Não. porque ela é otimista, mas talvez Não, eu também talvez acho não. que não. Mas não nós estamos aqui hoje porque várias gerações de mulheres antes de nós Sim. lutaram por nós. Sim. Então, para a gente votar, teve uma galera que se sacrificou. Então, nós hoje estamos lutando pelas próximas gerações. Você sabe que eu tenho nem sei se é aqui nesse braço, não sei onde é, aqui ó. Eu tenho uma tatuagem que é um alfinete. E o alfinete, ele simboliza exatamente, foi a primeira arma que as mulheres usavam para se defender contra o assédio, né? Então elas tinham um grampo na roupa ou um grampo de cabelo, então era alfinete na roupa e grampo de cabelo, e era a primeira arma lá nos primórdios, assim. Então a gente está há muitos anos já na luta, se defendendo e na luta. Então nós lutamos hoje para que as próximas gerações tenham melhores condições que nós temos, porque muitas outras vieram antes de nós e por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós temos alguns direitos já garantidos. E assim, e essas próximas gerações vão lutar para que as outras, até o dia que a gente realmente atinja essa igualdade. E a gente chega lá. Sim. Rê, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria gravar o segundo já. Tá, a gente vai gravar, eu prometo, tá bom? Só que agora eu vou te levar para jantar. Morta de fome. Você deve estar morta de Estou fome. morta de fome, Ela porque eu sou a pessoa que come, né? Agora eu não sou a Alexandra que não come. Ela veio direto do aeroporto, gente. A maldade que eu fiz com ela, entendeu? Então ela deve estar cansada. E eu vou levar você para jantar e a gente vai continuar o nosso papo. Ótimo. Tá bom. Depois eu conto tudo para vocês. Pode deixar? Muito obrigada por vocês estarem aí em mais um episódio desse podcast, Ela Mais Elas. E eu espero vocês no próximo. Até lá!